Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa apresentação aqui. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Tiago, que mais uma vez nos cede um pouco do seu tempo. E já agradecemos de antecedência, né? E para quem não me conhece, eu sou o Edivonaldo, faço parte da liderança aqui do núcleo da ABC2 em Maceió. E hoje a gente vai falar que essa reunião está sendo feita junto com um grupo de Sergipe, em Aracaju, certo? Então, aqui temos diversos participantes, além da Mari, que são do núcleo de lá da ABC2. Então, dado passado esses avisos, a Mari pode orar, Mari? Posso sim. Certo. Então, mande brasa aí. Tá certo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu de presente. Agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar com amigos, revendo amigos e irmãos, e com essa oportunidade que temos de aprender, Senhor, com temas que referem ao Senhor, referem aquilo que podemos nos dedicar para entender mais de Ti, entender da criação, entender os Teus propósitos, Pai. Quero te agradecer pela vida do Tiago, que nesse momento vai apresentar para a gente um pouco do tema. Que o Senhor abençoe a vida dele. Já agradecemos também, Senhor, pela disponibilidade e pela solicitude dele, Senhor, em nos ensinar um pouco, Pai. Abençoa essa reunião, abençoa cada pessoa que está presente e abençoa também aqueles que ainda irão chegar para participar conosco. Obrigada, Pai. Esteja conosco, no nosso ladinho, nesse encontro. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aí. Gente não só de Maceió, mas de outros lugares, de Aracaju também, que está participando junto do grupo. Cadê o Dan? O Dan estava aí, o Dan é lá de Caicó. Entrou o Alisson de BH. Entrou o Gustavo lá de Viçosa, em Minas. Então a gente tem um grupo bem legal aqui hoje. E, enfim, eu acho que muitos aqui já estavam há 15 dias, 15 dias, né, que a gente tratou a primeira parte desse estudo. Então, quem chegou agora e não participou do outro, pode ficar com algumas questões, mas no primeiro estudo a gente tratou uma questão mais geral sobre o que é, de fato, a teoria da evolução, o que cientificamente quer dizer a teoria da evolução. Por isso que eu até coloquei aqui esse slide que a gente usou na apresentação passada, dizendo que a evolução é uma teoria no sentido científico, de fato, significando que é uma estrutura explicativa apoiada por um grande número de evidências experimentais que fazem previsões precisas sobre o mundo natural. Isso está no nosso dicionário de cristianismo e ciência, lançado pelo Thomas Nelson, em parceria com a ABC2, né? E então tem 3 pontos chaves aqui. A gente entende que a evolução é uma teoria no sentido científico, ou seja, ela não é uma mera teoria no sentido popular, como algo especulativo, ou algo hipotético, né? Ela é uma teoria no sentido científico porque ela é respaldada e corroborada por uma série de evidências experimentais, e isso tudo forma um corpo de conhecimento que tem uma capacidade explicativa muito grande sobre a realidade, né? Sobre o meio natural, e principalmente sobre a questão biológica, para a diversidade da vida na Terra, né? E além de ter essa capacidade explicativa, ela tem uma capacidade preditiva muito grande. Ela já mostra para a gente questões que a gente pode inferir ou pode esperar que serão encontradas a posteriori. Enfim, ela tem todo esse corpo bem estabelecido. Enfim, eu gastei um tempo falando sobre as questões da teoria da evolução. A gente comentou um pouco sobre se ela realmente é uma teoria em crise, como muitos têm dito, né? E a gente percebeu que, na verdade, ela é uma teoria que não está em crise de forma alguma. Então, isso é uma falácia que às vezes é passada, porque ela é uma teoria que é muito bem robusta, tem recebido aporte de diversas outras ciências adjacentes na biologia, e tem dado um barulho aí, Aí, obrigado. Alguém
tirou o som. Ela tem recebido o aporte de diversas áreas da biologia que tem corroborado as propostas, né, que a teoria da evolução fez e as perspectivas científicas que ela tem recebido, né? Então, ela tem sido muito corroborada ao longo dos 150 anos que a gente tem, e hoje a gente tem novas propostas sendo feitas dentro do corpo central, dentro desse esqueleto central da teoria da evolução. Tá? Então, isso mostra que ela, só para a gente poder se localizar, ela não é uma teoria científica em crise, necessariamente, na verdade, de forma alguma, ela não é isso. Existem algumas dificuldades justamente inerentes à realidade da ciência, ao método científico, que mostra que ela é uma teoria que está sempre em evolução. É engraçado, né? A evolução está em evolução. É uma teoria que está se aperfeiçoando, que está se corrigindo ao longo dos 150 anos, que está aprendendo coisas novas e incorporando novos conhecimentos. Então, existem muitas perguntas pendentes? Existem. Existem muitas questões a serem respondidas nas próximas décadas? Existem. E a gente está passando por um momento hoje de muitas questões relativas à evolução estarem sendo mostradas que ela não dá conta de responder algumas questões, e, enfim, não dá para a gente entrar nisso aqui agora. Então, do ponto de vista científico, ela é uma teoria robusta, que tem sofrido, sim, muitas questões sérias, mas que estão sendo respondidas ao longo do tempo. Tá? Então, nada disso contribui para que ela seja uma teoria que vai cair em breve. Assim, não há nenhum cenário na ciência, ou nenhuma perspectiva de que ela seja uma teoria que venha cair em breve. Ela pode cair um dia? Pode. Isso é perfeitamente compatível com toda a proposta científica que a gente conhece, do método científico, da história da ciência. Mas, no momento, ela é o melhor quadro explicativo para a diversidade biológica e para a existência da vida na Terra. Tá? Não para a origem da vida, mas para a existência, né? Para a manutenção da vida na Terra. Isso é importante também. Ela não é uma teoria que diz nada sobre a origem da vida. Tá? Não confundam essas coisas, que muita gente fala, mas a evolução não fala sobre a origem da vida. Não fala mesmo. A evolução não tem ferramentas e ela não se presta a isso. Questões de origem da vida dizem respeito a outro estudo, a outros campos. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Foi só um áudio que entrou aí. Então, enfim, a gente tratou essas questões e aí a gente percebeu que, além de algumas questões científicas que podem ser colocadas à teoria da evolução, a gente tem questões de outro campo, né? E eu acho que a gente, como cristãos e dentro das igrejas e nas nossas tradições, né, a gente tem muitas questões que surgem, e isso surge principalmente por um grande desconhecimento do meio evangélico, principalmente, sobre a teoria da evolução e sobre possíveis respostas às questões que são levantadas. É um assunto que não é tão recente assim, e se você parar para pensar, desde que Darwin publicou a sua teoria lá em 1859, as questões têm sido feitas, existem muitos cristãos que apoiaram desde sempre, então não é algo novo a questão de existirem cristãos que estão apoiando ou concordando com a teoria da evolução, porque isso sempre existiu, e sempre existiram cristãos que condenaram ou rejeitaram a teoria. Não é algo novo, mas é algo que hoje está vindo à tona porque existe muito material sendo produzido nisso, e principalmente nos últimos anos, algum material tem sido trazido para o público brasileiro. A gente não tinha material para isso, para um público brasileiro em português. A ABC2, ela acabou fazendo esse papel de trazer muito material nesse campo, apesar de a ABC2 não ser uma associação que é evolucionista. Tá? A ABC2, como associação, ela não diz respeito a nenhuma dessas, ou ela não advoga nenhuma dessas causas. Né? Ela mostra que são possíveis, ou que é possível existirem essas perspectivas, ela mostra que é possível que existam cristãos que compreendam e aceitem diferentes visões sobre as origens e sobre a vida, e dentro da BC2 a gente pode adotar qualquer área, né, qualquer visão dessa. Né? A gente tem, em geral, 4 visões, mas a gente pode ter umas misturas entre elas. E
E principalmente a gente não precisa, às vezes, bater martelo, né? Principalmente a gente não precisa ter uma visão totalmente estabelecida, principalmente se a gente não é da área biológica, por exemplo. Eu sou biólogo e eu sempre precisei ter isso, trabalhar muito essas questões, porque eu estudei evolução a minha carreira toda, mas a ABC2 não tem posição, tá? A ABC2 trouxe muito material, porque materiais de outras visões já existiam, e material sobre criacionismo evolutivo não existia em português. Era praticamente inexistente e não tinha onde as pessoas procurarem. Hoje, graças a Deus, a gente colocou as coisas mais equilibradas. Então, pessoas com visões diferentes podem debater esses campos, né? E aprender, de fato, o que outros cristãos pensam sobre isso. E então é por isso que deixa eu só tentar achar aqui o outro slide, que a gente começou a trabalhar, então, sobre algumas questões teológicas que surgem, né, sobre a teoria da evolução. Questões científicas existem também, eu já mostrei alguma coisa, agora vamos falar um pouco sobre as questões teológicas, que são aquelas que deixam a gente, às vezes, mais com uma pulga atrás da orelha, que a gente fica mais preocupado, às vezes, se é uma heresia, se é possível, se é impossível, se não tem como compatibilizar a fé cristã com a ciência nesse caso, né? E surgem algumas questões relacionadas a Adão e Eva, relacionadas à morte, à existência da morte antes da queda, né? Será que isso é algo plausível? A questão do pecado original, da queda, que é muito sério também e tem gerado discussões muito grandes, sobre a Imago Dei, né? A imagem de Deus, que está lá em Gênesis 1, é um relato muito importante para a gente. E sobre o problema do mal, sobre a ação divina, o acaso, o propósito, o sentido, enfim, existem muitas questões que, ou seja, não são questões científicas, percebam aqui, né? São questões teológicas que precisam ser respondidas para que a gente entenda se a teoria da evolução ela pode ser compatível com essas questões, ou seja, com uma visão, ou como que ela é compatível, né? Se ela é compatível com uma visão ortodoxa sobre esses temas, ou se ela não é compatível com uma visão ortodoxa. Ortodoxa, que eu estou dizendo, é uma visão que perpassa por toda a tradição cristã, mesmo antes da Reforma, né, mas toda a tradição cristã da história, passando também pela Reforma Protestante, pelo movimento evangélico. Então, por toda essa tradição, o que os cristãos têm pensado sobre isso e como que a gente pode enxergar a teoria da evolução a partir disso tudo, tá bom? Eu sei que são muitos temas para serem tratados, eu não tenho pretensão de responder todas essas perguntas. Na verdade, não existem respostas prontas para essas perguntas, tá? Isso é muito importante perceber. Existem algumas respostas, existem muitos teólogos, muitas pessoas trabalhando nisso, existem muitos livros sendo publicados. Então, o importante é a gente entender que existem tradições evangélicas hoje, tradições cristãs, que adotam diferentes visões e, mesmo assim, elas podem manter uma teologia confiável, num ponto de vista sério, que não seja uma teologia liberal, enfim. Eu quero tentar trazer alguma dessas perspectivas aqui hoje. Não são pensamentos meus, são pensamentos de outros autores, então não briguem comigo, briguem com eles, tá? Mas eu estou tentando apresentar aqui alguma coisa que possa ser útil para a gente pensar nisso, né? Mas primeiro a gente entender o que o criacionismo, então, o criacionismo evolutivo, né, o criacionismo evolucionário pensa, né? Os criacionistas evolutivos ou evolucionários enfatizam que as escrituras foram reveladas em um contexto pré-científico, no qual Deus acomodou sua mensagem para a compreensão das pessoas daquela época. Tá? É uma forma de interpretar o texto bíblico e a partir do contexto onde o povo que recebeu a mensagem primariamente estava relacionado. Mas ainda assim nós, enquanto pessoas, né, que entendem criação evolutiva, eu estou falando nós porque eu faço parte desse grupo, tá? Enfim, acho que isso é importante também falar. Essa posição é uma posição que eu adoto, tá? Então eu não sou uma pessoa que está apresentando, enfim, como eu posso dizer isso? Tá? Eu estou apresentando uma visão que eu adoto, de fato, apesar de tentar ser o mais isento possível para mostrar que é uma visão adotada por muitas pessoas. Não vou fazer o papel de advogado, tá? Não quero ficar fazendo convencer vocês. Quero apresentar como é o pensamento.
tá? É mais por esse caminho. Mas há a possibilidade, sim, de entender que a Bíblia, e manter isso firme, né, e confirmar isso, que a Bíblia é a revelação de Deus para pessoas de todos os tempos, é palavra inerrante, é inspirada por Deus, e autores inspirados por Deus que escreveram as Escrituras. Isso tudo não precisa ser negado para a gente trabalhar essas questões, né? Mas a gente entende que a palavra de Deus foi dirigida àquelas pessoas numa época antes da gente. A questão do contexto é essencial aqui. E a questão do contexto é importante para a gente ler o Gênesis de forma mais correta, talvez. Muitas questões que a gente tem, às vezes, não diz respeito a problemas científicos. E se vocês viram ali, né, não são problemas científicos, de fato, são problemas teológicos, ou são problemas que dizem que são da hermenêutica, são da interpretação do livro de Gênesis, principalmente dos 3 primeiros capítulos ali, que a gente trata da criação e da queda. E alguns livros têm ajudado nisso, né? Eu trouxe esses 3 exemplos aqui, que é o Como Ler Gênesis, do Tremper Longman, O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton, e O Mundo Perdido do Dilúvio, que curiosamente é do Tremper Longman com o John Walton. Ou seja, são 2 grandes professores, estudiosos e especialistas em Antigo Oriente Próximo, né, em estudos do Antigo Testamento. São pessoas que realmente com grande respaldo para tratar esses temas, e eles fazem uma abordagem muito interessante, muito importante para a gente. São abordagens novas justamente porque, assim, não necessariamente abordagens novas, né, mas são abordagens respaldadas por descobertas muito recentes de arqueologia, de como que os povos daquela época, né, mesopotâmicos, compreendiam o mundo, compreendiam a realidade. Tá? Então, são trabalhos importantes, recomendo esses livros. E como que é a visão científica sobre as origens humanas? Só para a gente tentar se situar um pouco, então. A arqueologia, dos estudos que a gente tem, né, identifica que há cerca de 15 mil anos atrás, pelas datações de carbono e tudo, já existiam seres humanos em todo o mundo. Né? Em todos os continentes a gente já tinha algum registro, já consegue encontrar algum registro de seres humanos. Até na América a gente tem a famosa Luzia, né, que foi encontrada lá em Lagoa Santa, em Minas. Mas os fósseis humanos mais antigos são encontrados na África e são datados em mais de 200 mil anos. Tá? Essa é a visão científica sobre essas questões. Né? Essas datações elas têm sido confirmadas ao longo de décadas. E a partir disso a gente percebe que a linhagem dos hominídeos de outras espécies, né, que deram origem, através do processo evolutivo, ao ser humano, né, o Homo sapiens, ela se desenvolveu ao longo de alguns milhões de anos. Então a gente percebe, existem semelhanças genéticas muito grandes entre humanos e animais e entre essa linhagem de hominídeos, indicando esse processo de ancestralidade comum. Tá? E finalmente, esse último ponto ele é muito importante. Através da análise genética, né, de diversidade genética na população humana, a gente tem um modelo construído a partir disso que mostra que a população inicial de Homo sapiens, né, de seres humanos que emergiram em algum momento da história, não era menor do que alguns milhares, não era menor do que, por exemplo, 10 mil indivíduos. Tá? Ou seja, essas são as questões que têm sido abordadas pela ciência, têm encontrado respaldo, encontrado muitas respostas a partir de diferentes análises que têm sido realizadas pela genética, pela biologia molecular, enfim, pela própria paleontologia, pela antropologia, enfim, muitos campos diferentes da ciência têm corroborado esses fatos científicos. Tá? Nossa, mas é muita informação para um slide só. É muita informação e, infelizmente, assim, a gente pode depois... Aí, Ed, mais um. Falar sobre origens humanas, né, falar sobre toda essa linhagem de hominídeos, como é que funciona isso dá um estudo à parte, então não dá para a gente entrar nisso aqui agora. Fica com gostinho aí. Um dia, talvez, a gente possa tratar disso. Mas eu resumi, em linhas gerais, o que a gente tem hoje pela ciência. Tá? A gente tem esses fósseis encontrados, a gente tem espécies que não existem mais, mas que a gente consegue entender a existência delas e ver a existência delas
algumas centenas de milhares, até milhões de anos atrás, compreendendo essa linhagem que leva até o Homo sapiens, que é esse último, essa letra N aqui, né? Tá, então isso é o que a gente tem hoje, bem estabelecido, e na verdade a gente está vivendo um momento, os últimos 20 anos, esse negócio está em ebulição, gente. Todo dia estão encontrando novos fósseis, encontrando novos registros, corroborando a existência de fósseis em novos lugares da Terra. Estão encontrando fósseis na China, ou seja, fora da África, que também mostram que o ser humano migrou para lá em um período muito primordial. Então a gente tem muita coisa vindo à tona e nada muito bem resolvido nessas linhagens, tá? A gente sabe muito bem que o Homo sapiens está aqui, existe, nós somos Homo sapiens, graças a Deus. Mas existem muitas questões. É um campo da ciência que está sendo muito trabalhado e que tem muitas respostas, e cada resposta leva a mais um monte de perguntas. Tá? É sempre assim que funciona. E aí a gente fica na questão, né? Tá, mas então se eu tenho toda essa linhagem, eu tenho uma questão levantada pela ciência de que não dá para ter, como assim, não tem um Adão e Eva, um casal único que deu origem a todos os seres humanos, seria uma população, como que eu posso então encaixar? E aí é uma coisa muito séria, né? Lembra, eu acho que vocês já devem ter visto isso aí nos outros estudos com o grupo, ou vocês já leram isso, ou quem nunca viu. A gente tem aquela ideia, né, dos livros da natureza, que existem 2 livros que foram escritos por Deus, que são as próprias escrituras, e a natureza seria o segundo livro, né? Que também é escrito por Deus, ou seja, são 2 livros do mesmo autor, e justamente por esse autor ser o próprio Deus, esses livros são totalmente coerentes um com o outro, eles não podem se contradizer, e a leitura de um livro, ela, em última instância, ela sempre vai ser coerente com a leitura do outro livro. Isso é ponto pacífico, assim, a leitura precisa ser coerente. Se há alguma dificuldade, é porque a nossa leitura, às vezes, está sendo equivocada. Mas aí, quando a gente olha isso, às vezes a gente pode ficar meio confuso, ou pode ficar meio impressionado, porque parece que a leitura do livro da natureza está contradizendo a leitura do livro das escrituras. Será que seria isso? Será que o que a natureza está nos mostrando, né, através dos achados científicos, está contradizendo ou vai comprometer a minha leitura do outro livro, que é o livro da Revelação de Deus, especial, o livro das escrituras inspiradas por ele? Se eu sei a priori que esses livros eles não podem se contradizer, então eu preciso perceber que talvez as nossas interpretações de um livro ou de outro precisem de refinamento, precisem de uma revisão de alguma forma, e a ciência pode precisar de alguma correção, ou seja, a interpretação do livro da natureza pode precisar de alguma correção, mas também a interpretação do livro das escrituras, ou a nossa teologia, pode precisar de alguma correção também. Tá? E essa correção, ou seja, da interpretação desses livros, que é uma obra totalmente humana, né, que é feita por nós, ela pode precisar, sim, de correção na interpretação. O que não quer dizer que os livros estejam errados. Tá? Existem algumas formas, então, de compreender Adão e Eva, de pensar em como que Adão e Eva pode estar relacionado, pode se encaixar na realidade, na história do mundo. Tá? O primeiro modelo que eu quero trazer aqui, eu já mostrei essa figura antes, mas agora eu acho que no encontro passado, né, mas agora eu vou tentar esmiuçar um pouco mais aqui. O primeiro modelo que a gente pode pensar, isso aqui é muito interessante falar sobre o modelo, né? Por que falar em modelos? Modelos são aquelas questões que não são totalmente definidas. Modelos são propostas, modelos são praticamente pré-hipótese. Não é nem hipotético isso aqui, é só um modelo, é uma ideia. É uma ideia que pode ser trabalhada. Ou seja, aqui não é uma hipótese, muito menos uma teoria estabelecida. Tá? São ideias para a gente pensar sobre essas questões. E sendo ideias, elas podem ser falhas e elas podem muito bem ser substituídas por modelos novos quando surgirem novas interpretações melhores para isso.
O primeiro modelo é esse que mostra que essas duas bolinhas são um casal, que seriam Adão e Eva. Então, Adão e Eva seriam um casal único, que seria um ancestral recente de toda a população. Então, aqui tem essa bifurcação, que é a árvore genealógica, né? E isso teria acontecido há cerca de 6 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, por um processo de criação sobrenatural. Tá? Ou seja, é uma forma de interpretar essa história, né? Usando principalmente, na verdade, usando apenas o relato que o livro das Escrituras nos dá, e que pode ser interpretado assim, mas ele vai rejeitar todo o outro livro, ou todo o relato que é dado, ou que a gente tem visto pela ciência, né, no outro livro. Então, ele rejeita toda a ciência que tem encontrado essas questões, e ele usa simplesmente a interpretação do primeiro livro. Lembre-se sempre disso. Quando eu estou falando do livro, é o livro da natureza, o livro das Escrituras. Então, ele usa apenas a Bíblia como se fosse não. A Bíblia é, de fato, a grande autoridade, mas ela usa apenas a Bíblia, não usa a autoridade dada pelo outro livro. Tá? É basicamente isso aqui. Então, não teria aquelas linhagens de hominídeos, não teria a opção ou a possibilidade do ser humano, de Adão e Eva, serem fruto de um processo evolutivo. Aqui já há uma mudança de figura. Existe, de fato, um casal ainda no início, ou seja, Adão e Eva ainda são vistos como um casal único, que seriam ancestrais de toda a população, mas eles são ancestrais antigos. Ou seja, eles não estão há 6 mil anos atrás como pensado numa visão que coloca a Terra e o universo como jovens, né? Eles são vistos como coerentes com uma visão do universo e da Terra como antigos. Tá? Então, nesse ponto, há uma certa concordância com a ciência. Mas ainda assim não há uma concordância com o processo evolutivo. Tá? A criação de Adão e Eva seria uma criação sobrenatural, por assim dizer. O outro modelo que pode ser pensado também trata dessa criação ou do surgimento, né, de Adão e Eva há cerca de 200 mil anos atrás, como o anterior, mas não de Adão e Eva como um casal único. Esse casal, ele faz parte, ou faria parte, de um grupo de ancestrais antigos, com toda a população. Ou seja, ele concorda com a origem do universo e da Terra como muito antigos, concorda com a origem do ser humano, né, como espécie, por processos naturais, evolutivos. Então, concorda com aquela ideia lá, lembra que eu falei que a análise genética mostra que não teria havido uma população com menos de 10 mil habitantes, ou 10 mil indivíduos, né? Esse já é um processo evolutivo. Há uma concordância com isso, mas aí dentro dessa população se entende que poderia ter ali um casal que seria Adão e Eva, e de onde se conta toda a história que a gente vê em Gênesis. Mas é um casal antigo, percebe? É um casal que está localizado há 200 mil anos, naquela primeira população. E essa população dá origem a todos os demais que estão presentes hoje. Um outro modelo, ele também concorda com o anterior, de que há um processo evolutivo que deu origem a uma população inicial de seres humanos há cerca de 200 mil anos atrás. Enfim, nesse modelo, ele concorda bastante com o anterior, mas uma diferença aqui é que ele não coloca Adão e Eva há 200 mil anos atrás fazendo parte, como um casal que faz parte daquele grupo antigo. Aqui se coloca um processo que passa ao longo do tempo, gera uma população recente, e dessa população mais recente é que existe o casal, que seria Adão e Eva, ou seja, é um grupo recente de uma população que é antiga. Tá? E Adão e Eva seriam inseridos nesse contexto como um casal real, histórico, ou seja, um casal que existiu de fato e que passou por aquela história que é contada em Gênesis de alguma forma. Tá? Então aqui também se aceita os processos evolutivos e se tenta também encontrar uma ponte, né, junto com o que está escrito em Gênesis. Tá? Esses dois
pontos, esses dois modelos que eu mostrei, né, o 3 e o 4, que são muito similares, a única diferença é onde que Adão e Eva se situam, né, se é antigo ou se é recente, eles tratam de um termo muito curioso que foi inserido, olha só, por John Stott, na década de 70, se eu não me engano, ou na década de 60, enfim. Ele, falando sobre essa questão, né, ele mostra que, e concordando também, ele também aceitava o processo evolutivo, ele dizia que o processo evolutivo não inviabiliza essa questão toda, porque Adão e Eva poderiam muito bem ser esse casal, né, que é separado ali, e eles são homo sapiens por processos biológicos, então biologicamente ele é homo sapiens, como nós somos, mas há um momento na história, um momento específico, né, que a gente não consegue verificar isso pela ciência, então a arqueologia nunca vai encontrar isso. Mas há esse processo onde esse casal é separado, ele recebe uma mensagem do Criador, que se relaciona com eles, e ele recebe essa mensagem, né? E ele passa a se tornar homo divinos. Eu acho muito, muito legal, eu gosto muito desse termo, né? Porque não é um termo biológico, não é científico isso, tá? É uma ideia teológica. Como se o Homo sapiens deixasse de ser Homo sapiens e passasse a ser Homo divinos, porque ele se relaciona com o seu Deus, né? E é uma capacidade que é dada pelo próprio Deus ao colocar a sua imagem no homem. E a partir desse momento ele passa a ser representante de toda a humanidade. Tá? Esse casal, como reis ou como governadores, né, eles selecionados pelo próprio Deus, eles passam a ser representantes de toda a humanidade. E ao pecar, né, ao cair, ao cometer o ato da queda, como eles eram representantes de toda a humanidade peca junto com eles. E é assim até hoje, né? Todos nós continuamos pecadores, nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Então há essa possibilidade de conexão aqui entre essas ideias. E uma última ideia é uma interpretação que seria uma interpretação simbólica que lê o Gênesis como puramente um relato mitológico, que lê o Gênesis como um relato que não é histórico, que não é passível de verificação e que toda a mensagem que é trazida ali no Gênesis é apenas teológica, não tem nenhuma mensagem que pode ser conferida do ponto de vista histórico. Tá? E aí gera muitas dificuldades com o relato e com as interpretações que a gente tem desses capítulos, que muitas vezes mostram que realmente não dá para interpretar aquilo apenas como simbólico. Existem muitas interpretações ortodoxas que mostram, e o que a gente encontra principalmente, né? Eu pessoalmente rejeito essa interpretação apenas simbólica, porque para mim há mais ali. O texto de Gênesis ele é muito mais rico do que uma mera interpretação simbólica ou mitológica, né? Mas é uma interpretação que tem sido feita. É um modelo que pode ser usado por algumas pessoas, queiram assim ou não, né? Mas eu estou apresentando aqui esses modelos. Então, mas ainda assim surgem algumas questões, surgem algumas dificuldades associadas, né? Parece que aquelas questões todas relacionadas a Adão e Eva, a pecado original e queda e morte, parece que elas não são questões isoladas, né? Elas são questões que vão se emaranhando aqui. Então, vendo essas coisas, vocês já podem pensar, opa, pera lá. Se eu tenho todas essas populações, se o processo evolutivo ele é um processo que ocorre há milhões e milhões de anos, o processo evolutivo envolve a morte. Como que eu posso pensar que existe a morte antes e se eu olho os fósseis, se eu olho toda essa história que a ciência tem mostrado, né, de milhões de anos, existe morte acontecendo. Existem extinções, grandes extinções, existem a extinção dos dinossauros, por exemplo, e muitas outras, né? Como que eu posso conciliar a questão de morte com isso? Como que eu posso pensar também outra questão, a questão da queda? Se eu tenho Adão e Eva como um casal antigo, como um casal recente, como que pode... até que ponto eu posso aceitar ou não certas posições ou algum desses modelos? Pensando que esses modelos não são não são todos os modelos possíveis. Esses são alguns dos modelos
talvez algum dos principais, mas existem outros modelos, existem formas intermediárias entre eles, tá? Isso, como eu disse, modelos são muitos e são passíveis de correção continuamente, tá? Então, pensando um pouco sobre a morte, né? A gente pode pensar nessa questão. Como que pode um Deus que é bom e amoroso ter criado a humanidade através de um processo doloroso e cheio de desperdício? Muitas vezes a gente pensa nisso, né? Tá, um processo de milhões e milhões de anos, 200 milhões de anos, 500 milhões de anos para chegar na gente, né? E ainda envolvendo esse elemento de competição em que as diferenças no genoma vão conferir vantagens a um, não conferem vantagens a outro. Como que eu posso conciliar isso com um Deus bom e amoroso, né? Que a gente entende que é a base da nossa fé. Como que pode esse Deus, que é de amor, criar por meio de um processo de diversidade genética que gera não somente novas espécies, olha aí, fica mais complicado o negócio, mas também doenças e flagelos que afetam o nosso bem-estar e nossa felicidade? Aí a gente pensa, né? E eu acho que hoje a gente pode, às vezes, raciocinar muito nisso. Foi Deus que criou o coronavírus, né? Foi Deus que criou a lombriga que fica lá no nosso intestino? Como que é isso, né? Como que a gente pode pensar que espécies vão surgindo e elas podem nos causar mal nesse meio tempo, né? Como é que a gente pode conciliar uma coisa com a outra? E essas questões, gente, elas são questões tiradas desse livro aqui. Acho que eu já mostrei alguma coisa dele, Criação e Evolução, Precisamos Escolher. Tem capítulos muito bons aqui sobre essas questões, bem trabalhadas e esmiuçadas, ele vai a fundo nisso. E o Dennis Alexander, que é o autor desse livro, ele tenta trazer algumas respostas para essas questões. Principalmente em relação a como que a gente pode compreender a morte do ponto de vista bíblico, né? Que tipo de morte que a Bíblia está falando, né? A gente tem tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é tratada ali, e a gente tem também a morte espiritual eterna, né? Que é a segunda morte que a gente vê lá, tanto no livro de Apocalipse, quanto, se eu não me engano, no Evangelho de João também, ou em Mateus, se eu não me engano. Bem, a morte física, ela é muito tratada, né? Principalmente no Antigo Testamento, se fala muito sobre a morte física, né? E a gente vê que o Senhor sempre é soberano sobre a morte. Isso é inarredável, né? Isso não dá para a gente negociar. O Senhor é soberano sobre a morte. Ele é Deus, ele criou todas as coisas e ele é soberano sobre a morte. Tá? E a gente tem essas passagens que podem ser usadas. Essa passagem de primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, trata da morte de Saul, quando ele se suicida, né? Ele se joga sobre a sua espada. E então está tratando de uma morte causada pelo próprio Saul, né? E alguns versículos depois fala que o próprio Deus causou a morte de Saul. Então mostrando como que existe uma visão complementar sobre o papel de Deus na morte, tá? Como que a morte existe e como que ela não foge ao controle de Deus, né? O fato de Saul se suicidar não fugiu ao controle de Deus, porque o próprio Deus já tinha determinado a morte de Saul de alguma forma. E existem diversas outras passagens que mostram isso, né? Isso é importante para a gente ter de início. Mas outra coisa muito interessante é perceber que Deus ele se alegra com a riqueza e com a diversidade da ordem criada por ele mesmo, né? Seja no mundo selvagem, com as cadeias alimentares. Por que dá para a gente interpretar isso a partir da Bíblia? Quando a gente vê o Salmo 104, que é uma ode à criação, feita por Davi, quando a gente vê o livro de Jó, principalmente lá no final, quando Deus está mostrando para Jó toda a sua criação e falando, foi você estava comigo quando eu fiz isso, você que cuida dos pássaros, você que está... E ele dá essa geral para Jó, e ele mostra, olha só, quem que alimenta os leõezinhos? Quem que dá comida para as aves de rapina? E ele se alegra com isso, ou seja, existir morte no mundo natural não é estranho para Deus e não é negativo para Deus. A morte no mundo natural faz parte da criação. A morte no mundo natural pode ser vista assim, ela pode ser vista como algo que faz parte dos processos ecológicos, das cadeias alimentares, e que é um processo muito
muito mais profundo quando a gente percebe que é isso que mantém o equilíbrio do nosso planeta, né? Quando a gente entende os processos ecológicos e a questão do equilíbrio que é mantido por isso, ou que deveria ser mantido, né? A gente percebe como a criação ela é muito mais maravilhosa, né? Porque a revelia dos processos ecológicos, a gente teria animais que nunca morrem, que estariam se empilhando uns sobre os outros, na terra e nos mares, né? Então a gente tem todo um controle que gera esse equilíbrio nas cadeias alimentares. A morte, ela pode ser vista por esse ponto de vista, a morte de animais. O Antigo Testamento também está cheio de relatos sobre sacrifícios de animais, e não apenas relacionados à remissão de pecados, mas também a ofertas de gratidão. Ou seja, a morte em si, a morte não é vista negativamente por Deus. A morte é algo visto de forma muito natural, como parte da existência, parte da realidade que Deus criou. Então a gente já pode pensar um pouco que a morte física em si, ela não é causada pelo pecado. Tá? Ela pode ser considerada como algo que já existia antes do pecado entrar no mundo através de Adão. A morte física de animais, esse equilíbrio ecológico criado por Deus, tudo isso faz parte desse tecido da realidade criado pelo Pai. E no Novo Testamento a gente tem um tratamento diferente também para a morte, né? Mas entendendo que a morte ela não vai ter lugar no reino futuro. E aí, ou seja, a figura começa a mudar, né? A morte existe, mas ela não vai ter lugar no reino futuro de Deus. E ela é útil e necessária para os propósitos de Deus em nós, né? Para a gente herdar a nova vida e a gente nascer de novo, nós precisamos, não para nascer de novo, né, mas para a gente herdar o novo corpo glorificado, a gente precisa morrer. Tá? Tirando aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, todos os outros que morreram, a morte foi necessária para que eles pudessem ter corpos glorificados novamente. Tá? Então, até isso a gente pode pensar que a morte ela é útil para a redenção dos nossos corpos, tá? Para a gente ter novos corpos físicos glorificados. E aí a gente pensa na morte espiritual. Tá? Se a gente entendeu que a morte física ela não é causada, ou não necessariamente é causada pelo pecado, a gente tem a morte espiritual, que é a alienação em relação a Deus. E essa sim é causada pelo pecado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva ao pecarem, né? E se a gente pensa lá, né, no relato diz que o próprio Deus diz a Adão e Eva, no dia que eles pecarem, eles morreriam. E eles pecaram, e eles não morreram fisicamente, né? Eles foram expulsos do jardim, eles tiveram todo aquele processo, e eles só morreram em velha idade, né? Ou seja, a morte da qual eles morreriam ali não era causada pelo pecado. A morte que foi causada pelo pecado foi a morte espiritual, foi essa alienação em relação ao próprio Deus. E com isso todas as outras consequências em cascata, né? Alienação em relação aos demais humanos, né? Às outras pessoas, e alienação em relação à própria criação, e daí a gente tem todo esse processo da queda que a gente pode ver daqui a pouco. Então, a morte espiritual, ela geralmente só é distinguível na Bíblia da morte física pelo contexto, porque ela está muito entrelaçada, e por isso que às vezes a gente se confunde tanto, né? E ela está entrelaçada porque o entendimento bíblico da identidade humana é justamente que o ser humano é uma unidade psicossomática, né? Corpo e alma, não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Então a gente há esse entrelaçamento, mas são coisas distintas. Existe a morte física, existe a morte espiritual. E, finalmente, a segunda morte, né, a morte eterna, é aquela que Cristo fala para a gente temer, de fato. Né? A gente não deve temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É o que ele está falando da segunda morte. Em Apocalipse, ele repete que o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, dessa não há retorno. Tá? Essa não é uma mera separação de Deus, é uma eterna separação de Deus e que a gente, pela graça dele, é resgatado disso. Né? Ele pagou o preço por isso para a gente. E para a gente fechar esse pensamento sobre a questão da morte, né, existem várias outras questões. Como a gente pode lidar com a dor, dor física mesmo? Né? A dor física seria uma consequência do pecado? Ou seria algo que existe apesar do pecado? Né? Já existe, foi criado por Deus? E a gente pode pensar que sim. Na verdade, a dor é algo extremamente necessário para nós.
para a nossa sobrevivência. A dor é um alerta para que a gente não morra, né? A dor é aquela que faz a gente ter limites. E existem muitas ideias que podem ser trabalhadas com isso, mas a dor, ela é necessária. É um processo biológico de sentir dor, né? A fato da gente ter terminações nervosas que levam essa informação para o nosso cérebro, que fazem com que a gente tenha uma reação de segurança, é maravilhoso pensar que isso pode ser um processo realmente criado por Deus, o processo de sentir dor. Tá? Quando a gente vê lá, depois da queda, né, o que é falado a Eva, e que ela teria, as dores do parto seriam aumentadas, não fala que ela passaria a ter dor, ela passaria a ter dores maiores, mas isso não impossibilita a realidade de que ela teria dores antes. Tá? As dores foram pioradas, talvez, né, pela vinda do pecado e da queda, mas não necessariamente a dor é incompatível com isso. Outra questão que a gente pode pensar é do desperdício, né? Mas por que Deus gastou bilhões e milhões de anos para criar? E a gente tem um dado interessante que mais de 90%, acho que 99% das espécies que já existiram não existem mais, já foram extintas. Por que Deus extinguiria todas essas espécies antes da gente chegar no mundo, né? E aí a gente percebe como que essa pergunta já é antropocêntrica, porque ela já parte do nosso ponto de vista. É como se a gente quisesse que Deus criasse todas as coisas para o nosso deleite, né? Mas não. Desperdício aqui é uma visão muito antropocêntrica e baseada numa visão utilitarista, talvez, ou baseada nas nossas ideias sobre economia, né? E não é assim. A gente sabe que tudo que Deus criou, ele criou para o seu próprio deleite, para a glória, para a sua própria glória, e ele criou para o próprio filho, né? Assim, a gente sempre tem que retornar essa ideia, né? E Paulo fala sobre isso lá aos Colossenses e aos Efésios também, que Deus criou todas as coisas para o próprio filho. E sobre crueldade, né? Que também é outro ponto que muitas vezes a gente pensa, opa, pera lá, mas como que eu posso associar, ou como que eu posso olhar para um leão devorando uma zebra? Como que eu posso ver uma onça devorando uma capivara? A gente sempre pensa na África, né? Mas a gente tem isso aqui também. Como que eu posso pensar nessa selvageria toda? E parece que é cruel, né? E como tem umas baleias que jogam a foca para cima, brinca e cai, enfim. Como que eu posso lidar com isso, né? Mas aí a gente sempre precisa perceber que esses conceitos de crueldade são sempre do nosso ponto de vista. Então, mais uma vez, um ponto de vista antropocêntrico. Geralmente essas questões surgem porque elas nos incomodam, porque a gente está tendo uma visão que não é a visão de Deus. Porque nós não temos a visão de Deus, né? A gente tem a visão do homem. E a gente coloca os nossos pressupostos nessas ideias, né? Então a gente acha que é cruel porque é como se fosse algo a partir do nosso ponto de vista. Não é assim, não precisa ser assim, na verdade não deve ser assim. Tá? Então, a existência de morte, de selvageria, de coisas terríveis, às vezes, na criação, podem ser estranhas para a gente, mas não são estranhas para a criação de Deus. Né? Elas não... E elas, em última instância, elas vão refletir a própria glória de Deus também. E a gente precisa, às vezes, recalibrar os nossos olhos para perceber isso dessa forma. Né? Como que um animal devorando o outro na natureza pode refletir a glória de Deus? Como que um buraco negro no espaço, que é um negócio extremamente temível, porque nada escapa e tudo, se você cai no buraco negro, você morre, pode revelar a glória de Deus? Entendeu? É importante a gente olhar para processos que às vezes a gente acha estranhos ou perigosos e entender que também dizem respeito à natureza de Deus e fazem parte da sua criação. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente precisa virar, assim, um ponto de virada, né? Assim, de, opa, pera lá. Como que eu tenho interpretado essas questões? A partir do meu ponto de vista ou tentar mostrar que isso, eu sou só mais uma parte dessa criação de Deus também, né? E graças a Deus, uma parte muito especial que ele separou para si. Uma coisa interessante é perceber como que o texto bíblico tem sido interpretado, né, ao longo da história da igreja, todas as tradições cristãs do planeta, né? Muitos, e isso vem até de antes da própria teoria da evolução. Por exemplo, o próprio Agostinho já tratou muito desses temas cerca de
1.300 anos antes disso, antes da teoria da evolução, outros grandes nomes da história da igreja trataram essas questões. Então a gente entra aí numa questão de interpretações do texto bíblico, né? Uma questão hermenêutica que não trata exatamente ou seja, que não necessariamente precisa estar falando sobre evolução, principalmente pelo fato de que muitos deles propuseram essas questões ou essas interpretações antes da teoria da evolução. E essa imagem que muitas vezes a gente tem de que Deus criou de modo manual, sem nenhuma relação com nenhum processo, ou seja, de um modo quase mágico, né? Ela é uma interpretação que não passa necessariamente pelo que o texto ele não comporta só essa interpretação. Essa interpretação ela pode ser figurada em algum sentido, porque ela está comunicando alguma forma como Deus fez o processo, mas ela não fala qual foi o processo. Tá? Ela está comunicando algumas verdades ali, sim, então ela está falando algo que é historicamente importante, algo que aconteceu, mas ela não mostra qual foi o processo que Deus usou para isso. Ela não, e às vezes a gente pensa que isso está no texto, não está no texto. Né? O texto, na verdade, ele surpreende porque ele é mais pelo que ele não fala do que pelo que ele fala. Ele fala pouco. E a gente coloca nele muitos dos nossos pressupostos, às vezes, ou ideias que estão na nossa mente, mas que não estão no texto. A gente tem um imaginário que às vezes coloca no texto coisas que não estão no texto. Por exemplo, você falou de modo manual. Deus criou a imagem e semelhança de modo manual. O que é isso de modo manual? É algo muito vago. Parece, na verdade, o texto não diz isso de modo manual. Assim, fala, Dan. Posso só complementar isso aí? Pode. Então, essa questão de modo manual é uma linguagem antropomórfica. Deus não tem mão, entendeu? Exatamente. Isso. Deus não tem mão. Exatamente. Era o ponto que eu ia chegar. Um dos pontos que eu ia chegar. Mas você foi mais claro que eu. E aí a gente tem várias dessas questões, coisas que são inseridas na interpretação do texto por nós. Tá? Então o texto ele é tão vago que ele abre margem para muitas questões. Tá? Mas ele comunica verdades teológicas importantes. E aí, por exemplo, a questão da imagem e semelhança. O que é essa imagem e semelhança? E eu acho que não vai dar tempo para a gente entrar nesse ponto hoje, mas não existe uma linha teológica que defina o que é a imagem e semelhança de Deus. A gente tem 2000 anos de tradição cristã propostas sobre o que é essa imagem e semelhança de Deus. O que é isso? Como interpretar isso? Ou seja, há muitas questões aqui que a igreja tem se debruçado, que teólogos têm se debruçado ao longo de séculos, e não tem chegado, ou seja, não existe uma resposta pronta para isso. Existem algumas interpretações. Tá? Então, quando a gente fala que não tem relação com qualquer processo evolutivo, não necessariamente. Às vezes a gente pode entender um processo evolutivo e não há necessariamente incompatibilidade. Uma ideia é pensar o que é o pó da Terra. Aí já começa a ter outra de pensar o que vem a ser isso, né? O pó seria uma questão dessa poeira da Terra. E se eu te disser que, pelo ponto de vista evolutivo, isso não é problema? Pelo ponto de vista de um universo com alguns bilhões de anos e que nós somos feitos do pó da Terra, é plenamente compatível. Eu posso... e a nossa Constituição, ela realmente é do pó da Terra. E o pó da Terra é mais do que isso. O pó da Terra é pó das estrelas. Então, a gente, na verdade, tem todo um processo, uma linguagem que, de certa forma, pode ser simbólica, mas que também não é só simbólica. Ela diz respeito à verdade. Da mesma forma que a gente, ao morrer, volta para a Terra e vira a Terra de novo, a gente vem da Terra de alguma forma. Existem processos biológicos envolvidos. Da mesma forma que, ao morrermos, a gente vira pó, mas a gente não vira pó instantaneamente, a gente tem processos biológicos de degradação que utilizam bactérias e fungos que comem a nossa carne, que degradam todo o nosso organismo, e a gente volta ao pó da Terra. Existem processos biológicos que podem ser usados para nos fazer surgir do pó da Terra.
Ou seja, quando Deus fala que nós viemos ao pó e voltamos ao pó, nenhum dos dois processos são imediatos ou instantâneos, como a gente às vezes pensa, né? Os processos, eles não são relatados na Bíblia, porque, na verdade, não existe um conhecimento científico na Bíblia passado sobre como são esses processos. Não é o interesse do autor, não é o interesse de Deus relatar isso ali naquele momento. O que ele está dizendo vocês são pó, e quando vocês morrem, vocês também viram pó. E é isso que a gente vê hoje. A biologia prova isso perfeitamente. Na verdade, quando a gente vê a história do universo, e a gente entende de onde que vêm os elementos químicos que nos compõem, a gente percebe que os elementos químicos que nos compõem vêm das estrelas. E as estrelas são grandes fábricas de elementos químicos que estão continuamente produzindo elementos químicos da tabela periódica que, em algum momento, são capazes de gerar todas as demais estruturas do universo e tudo que a gente tem no nosso planeta hoje são elementos químicos que vieram das estrelas. Isso tudo faz parte do processo que a ciência tem identificado sobre como Deus pode ter criado as coisas. Né? Então, todos os nossos elementos químicos, ou seja, todo o pó que nos constitui, vem das estrelas. E depois que a gente morre, o pó que a gente vira vai para a Terra. Isso faz parte de um ciclo geológico que pode a gente pode morrer e pode virar uma árvore. Olha que loucura isso. Os elementos químicos no universo, eles atuam assim, eles estão assim, eles fazem parte da criação de Deus. Tiago, deixa eu só acrescentar um ponto aí. Por favor. Parece a linguagem bíblica do pó da terra, Davi vai retomar essa linguagem é retomada no sentido de fraqueza. Ele diz assim, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quando ele diz sabe que somos pó, não é no sentido literal, é no sentido ele sabe que nós somos fracos, nós somos frágeis. Exato. E quando ele diz assim, Adão, tu és pó, e ao pó tornarás, Adão não era mais pó, ele pode ter vindo do pó, mas pó ele não era mais, entendeu? Então, a linguagem não parece uma linguagem, assim, muito literal, é mais no sentido de fraqueza humana, da dependência do homem de Deus. Pode ser tomado isso como o Tiago falou, tranquilamente, e até uma prova, né, que os elementos químicos estão no nosso corpo. Mas a linguagem bíblica parece que ela tem mais a ver com fraqueza, com dependência de Deus. Também, acaba que são visões complementares, né, é isso que é interessante, muitas vezes essas visões, elas acabam concordando, né, entre si, não que a gente esteja tratando, assim, de um concordismo, que é uma linha de interpretação que pode gerar algumas dificuldades, mas que são complementares de alguma forma. Né? Existem interpretações complementares do ponto de vista teológico, do ponto de vista da hermenêutica, né, e do ponto de vista científico que não se contradizem, em última instância, justamente porque estão tratando da mesma questão por perspectivas diferentes, interpretações por fontes diferentes. Mas eu vou passar a segunda parte aqui para a gente poder caminhar para o fim. E aí, como que a gente pode pensar na queda? E esse livro foi lançado há uns 2 anos atrás, ou 3 anos, acho que é 2017 ou 2018, se eu não me engano. Esse livro é fantástico, é uma obra muito importante, foi lançada. Um dos autores, dos editores, né, é o James K.A. Smith, que muita gente conhece ele, né, ele tem sido... tem aparecido recentemente no nosso cenário brasileiro, assim, muitos livros publicados dele. É um grande teólogo, uma pessoa que tem trazido boas contribuições para o nosso diálogo, né? E ele traz diversos capítulos com enfoques diferentes para analisar o que a gente está tratando quando a gente fala da queda, né? Mas ele começa falando que a atitude cristã em relação às ciências naturais, ela não precisa nem ser defensiva, nem de rendição. A gente não precisa ter essa posição de se render totalmente ao que as ciências estão falando e nem de ficar na defensiva como se ela estivesse nos atacando, né? A gente não deve ignorar as evidências científicas nem ser muito rápidos em supor que a fé cristã deve ajustar imediatamente suas crenças fundamentais, de qualquer maneira que a especulação científica esteja tendendo atualmente. Então, existe muita especulação científica, existem as teorias bem estabelecidas, mas a gente não precisa ser tão rápido em ajustar a fé cristã ou ajustar as crenças da fé cristã
a essas especulações científicas. A gente pode ficar, às vezes, em cima do muro e esperar o que pode vir a partir daí, né? Porque são áreas do conhecimento muito distintas, né, nas suas formas. E a natureza, ela está em constante mudança no consenso científico. E essa natureza em constante mudança, ela exige que nós distingamos cuidadosamente entre o que é certo sobre a teoria da evolução e o que não é. Então a gente precisa realmente distinguir isso. E entre os mecanismos de evolução e as suas implicações morais e filosóficas. Ou seja, eu falei sobre isso no encontro passado, né? Existem essas implicações morais e filosóficas que são que a gente conhece como o evolucionismo, né? Que traz uma carga de pressupostos que extrapolam o campo da ciência. Esse é o grande problema, e não é teoria da evolução, né? O evolucionismo, ele não é ciência, o evolucionismo é uma cosmovisão. E ela é incompatível, sim, com a cosmovisão cristã, e ela deve ser combatida. Mas a gente tem que distinguir entre o que é certo entre na teoria da evolução e distinguir isso dos mecanismos que têm essas implicações morais e filosóficas. E aí a gente começa a pensar que o que está em jogo quando a gente fala da queda, né? A gente entende que é uma questão hermenêutica e teológica, e como a questão de Adão e Eva, né, tem sido interpretada de formas muito diferentes ao longo da tradição cristã, mas a gente não pode perder a ideia central de que existe um arco narrativo nas Escrituras. Tá? O livro da revelação especial de Deus, né? Existe um arco narrativo, e esse arco narrativo que passa por criação, queda, redenção e consumação, né? Existe uma leitura católica, eu coloquei entre aspas, que é essa leitura universal, que faz parte da ortodoxia cristã, que todas as tradições concordam. Tá? Esse é o plot central das Escrituras. Existe, isso tudo não pode ser, a gente não pode abrir mão dessas questões. A gente não pode abrir mão disso para uma leitura ortodoxa. Existem leituras liberais, existem leituras heterodoxas que comprometem algum desses pontos? Sim, nós não vamos para esse lado. A gente busca uma leitura ortodoxa. Né? E a gente tem esse compromisso, né? Porque a gente precisa tomar cuidado para não contradizer esse fio narrativo, que passa por esses 4 pontos, né? A criação, a queda, a redenção e a consumação. Mas o nosso compromisso com a ortodoxia tem que sempre levar em consideração a soberania e a bondade de Deus, ou seja, isso não pode ser negado, e a responsabilidade humana, que forma esse dilema que a teologia tem vivido há muitos anos, em toda a história, né? E quando a gente pensa que as confissões reformadas veem esse evento, né, a queda, como uma realidade histórica, temporal, a gente precisa estar atento a isso. Isso é um evento-chave. A queda é um evento-chave, e as confissões, as escrituras mostram que isso é um evento histórico, ou seja, aconteceu no espaço-tempo, aconteceu em algum momento, a gente não consegue capturar por meio do estudo científico, mas é um evento que aconteceu. Tá? São questões que a gente não pode abrir mão. E o que está em jogo aqui é isso. Tá? O que se a gente precisa abrir mão disso para aceitar alguma questão evolutiva. Aqui os autores, o James Smith e o William Cavanaugh, eles comentam que muitos assumem, sem surpresa, que isso se resume apenas a uma questão da origem do pecado. Se os seres humanos surgiram através de processos evolutivos, de onde veio o pecado e quando ele surgiu? Mas o que está em jogo por trás dessa questão em última análise, a questão da bondade de Deus. Né? Aquela questão que eu falei, né? Da soberania e da bondade de Deus. Portanto, não estamos falando apenas de antropologia teológica, né? Não é só sobre o ser humano e o pecado. Né? É mais do que isso. É o que às vezes a gente chama de teologia apropriada. É a doutrina de Deus que está em jogo. Então, há muita coisa em jogo aqui, sim. E é muito bom que existem teólogos de peso pensando sobre isso e publicando muita coisa. Esse livro, ele não está em português ainda, mas eu acredito que a gente terá-lo é ótimo, né? Terá ele em breve. A fidelidade, a gente manter fidelidade a esse enredo, né? Aquele plot narrativo, requer afirmar que um casal histórico como origem, ou requer afirmar que esse casal histórico seja a origem de todos os seres humanos hoje, e aí volta naquela questão lá do Adão e Eva, né? O livro da natureza está dizendo algo diferente? É incompatível? Ou o plot narrativo ele pode ser mantido à luz dos cenários
evolutivos. Umas questões para a gente pensar. E uma outra questão é, a fidelidade, ou seja, manter-se fiel a esse enredo, exige que uma humanidade fosse originalmente perfeita, como muitas vezes nós pensamos, opa, pera lá. Se existe um processo evolutivo, então a criação especial do ser humano não é tão especial assim? Como é isso, né? A criação é perfeita. Se a criação é perfeita, como que a morte pode existir no meio desse processo? Como que o próprio ser humano... E aí a gente para pensar o que é essa ideia que nós temos de uma criação perfeita, né? Ou de uma humanidade perfeita. E não é assim. Na verdade, se a gente para analisar bem o texto, e muitos hermeneutas têm destacado isso, é que a criação não é perfeita. A criação ela é boa. E a humanidade também não era perfeita. A humanidade ela foi criada boa e existia uma retidão moral. Né? Mas isso não se iguala à perfeição moral. E tem essa sacada boa que se a humanidade fosse perfeita de fato, ela teria caído. Né? Como que a gente pode conciliar isso? Então, não existe essa ideia de perfeição. Existe uma ideia de bondade. A criação é boa, que Deus viu que era bom. E todos os dias da criação no relato, né? Dizem que Deus viu que era bom. É bom porque atende aos seus propósitos, funciona bem para aquilo que ela foi direcionada, e a humanidade em especial tem esse processo de retidão moral que pode ser percebido, mas não de perfeição. A perfeição ela precisa ser entendida como algo escatológico, é algo que vai vir ainda no processo de regeneração e de glorificação que nós teremos na nova terra. Mas ela não pode ser aplicada no processo de criação. E uma outra questão importante é a fidelidade a esse enredo. Ele exige que a queda seja um evento histórico e temporal, ou seja, eu tenho como aceitar alguma coisa da teoria da evolução e ainda assim me manter fiel a um enredo que mostre que aconteceu uma queda histórica. E aí ele vai lá no Agostinho, no século IV e V, né, depois de Cristo. O Agostinho ele defende duas teses muito interessantes, que é a primazia do bem, e que é mantida por toda a tradição da igreja, é que a criação e a humanidade era boa, ou seja, na verdade, a humanidade era boa antes de pecar. Tá? A primazia do bem é porque o bem ele antecede o mal, né? O bem foi criado por Deus, ou seja, a criação sempre foi boa até que houve a queda. Tá? E a partir do momento que houve essa queda, não há mérito próprio do ser humano para obter sua redenção. Tá? É essa questão da necessidade da graça. Existe um processo, então, que passa a depender de uma iniciativa divina, porque não há mérito próprio no ser humano. Tá? Então, é um outro ponto importante para a gente pensar, que são teses que estão dentro, no centro da tradição da igreja, e que a gente precisa reconhecer. E a gente não pode abrir mão disso. Tá? Dá para a gente conciliar, dá para a gente pensar na evolução a partir disso, e pelo que eles mostram, não há incompatibilidade. Esses conceitos, eles são todos conceitos teológicos que podem ser mantidos porque isso é independente de como esse processo teria acontecido. Seja um processo imediato, né, ou instantâneo de criação, que seja sobrenatural, ou seja um processo longo de evolução e que Adão e Eva podem ser um casal antigo, um casal mais recente, ou Adão e Eva serem retirados de um povo mais recente ou de um povo mais antigo, enfim. Nenhuma dessas questões invalida essas questões principais do Agostinho, que é a primazia do bem e a necessidade da graça. E essa questão do bem, da humanidade ser boa, que é muito importante aqui da gente começar a pensar algumas questões. E vai ser o último ponto para a gente poder... Esses pontos, essa primazia do bem, ela precisa ser bem pensada, porque a gente não pode considerar que o pecado ele vem pelo processo evolutivo. A gente pode considerar, sim, que o processo evolutivo aconteceu e em algum ponto o pecado entrou. Houve a queda em algum ponto histórico. Essa é a necessidade da ortodoxia.
mas ela não impede que existam processos naturais estabelecidos pelo próprio Deus para que isso acontecesse. O que a gente não pode se comprometer aqui é que esse pecado seja parte do processo evolutivo, ou que o pecado esteja no DNA e que o homem foi se corrompendo por meios naturais. Tá? Isso é que a gente não pode se comprometer. E aí a gente precisa entrar nesses pontos-chave aqui. A queda, ela não é simbólica. Se a gente quer manter realmente essa ideia baseada na tradição cristã, numa visão ortodoxa, a queda não pode ser simbólica. A queda, ela precisa ser um processo de um evento histórico e temporal. E isso é muito importante, que tem um antes e o depois. Existe um antes. O que é o antes? O antes é esse estado que não há pecado, e que a humanidade é boa, e que a criação cumpre os propósitos de Deus funcionalmente da forma como ele criou, né? E existe um depois, onde a partir do pecado de Adão e Eva, né, o pecado desse casal, existe uma ruptura, existe uma alienação de Deus, e tem todas as consequências da queda nesse processo, né? Tem toda a alienação em relação a todas as instâncias da realidade, seja com Deus, seja com o próximo, seja com a criação e com a natureza, né? E então a gente não pode abrir mão disso. Existem muitas visões que colocam, então, se existe um processo evolutivo, e a gente consegue identificar pela biologia, pela psicologia, tá, através de uma ideia evolutiva, que o mal no ser humano, ou que o mal da humanidade, ou que a própria moralidade, né, tem origem biológica, que vem pelo processo evolutivo, essas análises, elas têm que ter um limite. Elas têm um limite porque chega um ponto em que você pode identificar algumas questões morais pelo processo biológico, sim. Você pode identificar algumas questões sobre comportamento humano pelo processo biológico evolutivo, sim. Mas você não pode naturalizar o pecado. O pecado, ele não faz parte disso. O pecado, ele é uma ideia transcendente. O pecado, ele é algo que foge da biologia. Tá? Então, um risco muito grande aqui é se comprometer com a ideia de que o pecado, ele veio sendo surgido através do processo evolutivo. E a gente não pode se comprometer com isso. Mas a gente pode se comprometer com o processo evolutivo, sim, desde que a queda seja um evento histórico e pessoal, e que aconteceu com Adão e Eva no espaço, tempo, no local. De alguma forma, a gente não sabe como isso pode ter acontecido, né? A gente não tem como recapitular isso, e o texto bíblico, ele é muito vago em relação às figuras, muitas vezes simbólicas, que são colocadas ali, de árvores, da serpente, da fruta, enfim. Mas a gente não pode abrir mão disso. A gente sabe, a gente precisa considerar que esse evento que delimita entre o antes e o depois aconteceu. Como ele aconteceu, a gente não sabe. Em que momento da história, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele aconteceu, e a gente sabe que foi um processo que pode ter sido longo, pode ter sido curto, pode ter sido imediato, mas a gente não pode abrir mão disso. E isso é algo que vale a pena frisar aqui. E aqui eu ia comentar mais um pouco sobre a imagem de Deus, né, aquela questão da imagem e semelhança de Deus, e que eu comentei um pouco atrás, né, sobre a ideia que a gente tem de que a imagem de Deus é algo muito bem resolvido, e não é. Tá? E esse livro, ele é muito importante também, ele foi lançado mais ou menos na mesma época que aquele outro, que é Finding Ourselves After Darwin, que é Encontrando a Nós Mesmos Depois de Darwin. Né? Como que a gente se encontra hoje? E aí o subtítulo é Conversações sobre a Imagem de Deus, sobre o pecado original, o problema do mal. Então são vários capítulos, é um livro editado por alguns teólogos importantes que tem trabalhado nessa área, que juntaram um time muito bom para debater essas questões. Então são capítulos com abordagens muito distintas, abordagens mais rígidas, abordagens um pouco mais elásticas, mas mostrando como que esse processo, essa conversa tem acontecido hoje nos meios teológicos. É uma conversa importante, que tem sido realizada e que precisa ser levada a sério, porque ela está acontecendo.
Tá? Os grandes teólogos estão debatendo essas questões e muitos teólogos compreendem e aceitam sem nenhum problema que a abordagem evolutiva pode ser compreendida. A gente tem, por exemplo, o próprio Tim Keller, que é muito conhecido de nós, ele não vê problema com isso. A gente tem o John Stott, que eu já citei, que não tinha problema com isso. O Billy Graham, evangelista americano, né, morreu há pouco tempo, não tinha problema com essas abordagens. O Alistair McGrath, que é um grande teólogo, tem uma teologia sistemática publicada no Brasil e muitos outros livros de teologia publicados aqui em português, é uma grande referência. Ele também não tem dificuldade, o N.T. Wright não tem dificuldade com isso. Ou seja, existem muitos teólogos, existem teólogos que são partidários, né, de outras visões? Sim, existem. Mas existem grandes teólogos que também são partidários dessa ideia, né, que não rejeitam e que entendem que não há incompatibilidade. Eu acho que é muito bom para a gente perceber que existe gente que tem pensado nessas questões e que não considera isso como um problema para uma ortodoxia cristã. Né? Sobre a Imago Dei, né, a gente tem hoje, no meio teológico, 4 visões principais e muitas outras que podem ser propostas. Mas a gente tem visões diferentes sobre como interpretar a imagem de Deus. Então, não é tão simples assim pensar. Existe, por exemplo, uma visão funcional que é sobre qual que é o papel que Deus colocou no homem, né? Tipo, qual que é o papel que o homem exerce na criação. Então, a imagem de Deus no homem diz respeito ao papel que Deus designou o homem para cumprir. É um papel de representante, de mordomo, de cuidador da criação, mais nesse sentido. Né? Então, é uma análise funcional. Existe a questão estrutural, de que a imagem de Deus ela está embutida totalmente na nossa estrutura biológica. E é uma ideia vista, também talvez seja uma das mais antigas, e aí a gente, ao estudar a evolução, a gente percebe que muitas das questões que parece que são exclusivas do homem, não são exclusivas do homem assim. Então, o papel estrutural, que é esse papel que mostra que nós somos distintos dos outros animais por esses e esses e esses e esses fatores, muitas vezes a gente tem descoberto que esses e esses e esses fatores estão presentes em outros animais. E como assim? A inteligência? Então a imagem de Deus não diz respeito a essas questões, pode dizer respeito a outras questões. Como que a gente delimita isso? Capacidade de viver em comunidade, capacidade de se relacionar com outros, enfim. E aí, a terceira visão sobre isso é essa visão relacional. Diz respeito ao processo que Deus colocou de possibilitar um relacionamento entre o homem e o próprio Deus, né? Então, não diz respeito ao papel que o homem desempenha, nem ao que tem dentro da constituição do homem, mas diz respeito a essa capacidade relacional que Deus mesmo colocou para que o homem possa se relacionar com ele. Porque o homem não poderia se relacionar com ele se isso não fosse uma dádiva de Deus. Tá? Então Deus escolheu se revelar e se relacionar com o homem, e isso faz parte do que se interpreta como a imagem de Deus. E tem essa visão dinâmica que ela mostra que a imagem de Deus está sendo implementada no ser humano e vai ser completamente implementada na glorificação. É uma outra ideia que também é colocada. E existe algo mais curioso ainda, que é possível você juntar mais de uma dessas e fazer um processo de amálgama, né, entre, por exemplo, a visão funcional e estrutural, elas não precisam ser incompatíveis, ou a função funcional e relacional também não precisam ser incompatíveis. Então dá para você misturá-las. Ou seja, em relação à imagem de Deus, há muita coisa em aberto ainda e não dá para a gente tornar incompatível o que o texto está dizendo com a proposta da biologia evolutiva. Enfim, o que eu queria trazer um pouco hoje sobre essa ideia, né, então, dos desafios e dos compromissos que a gente tem, é por aí, não é só isso. Tá? Tem muito mais questões, é muito mais profundo do que o que eu trouxe aqui. Existem muito mais questões, e muitos de vocês talvez tenham elas aí, e a gente pode tentar conversar um pouco para tirar alguma dúvida. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A apresentação foi fantástica mais uma vez. Obrigado a todos os presentes que estiveram aqui.
O Everson pode orar? Posso sim. Fugir Ora, de orar. Senhor. Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, por tudo que foi tratado aqui. Deus, que nós possamos nos dedicar mais para aprender mais de Ti, para conhecer, para que possamos seguir o Teu exemplo em crescer em graça e conhecimento. Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui, por cada família que está representada por membros da ABC2. Deus, que nessa situação de pandemia, Senhor, nos ajude a olhar com misericórdia, nos ajude a nos humilharmos e sabermos que, por mais que nós saibamos, que nós conheçamos, ainda somos pequenos demais, ainda somos necessitados demais da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. E por isso te peço que dê forças à Tua igreja, nos ajude, Senhor, a pregar mais a Tua palavra, para nos ajude a impactar o mundo, Senhor, com uma mensagem de esperança, Deus, e peço por aqueles que estão em alguma situação difícil, Senhor, talvez à vista de perder emprego, ou que já perderam emprego, aquelas pessoas que estão na rua necessitando, Senhor, de pão, de alimento, que o Senhor seja a esperança, Senhor, que o Senhor use a Tua igreja para levar a esperança, Deus. Também aqueles que estão nos hospitais, Senhor, eu te peço que tenha misericórdia, Senhor, que, Senhor, olhe para eles com um olhar de amor. Pessoas que estão agora se sentindo sozinhas, talvez perdendo seus parentes, talvez numa cama de hospital. Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.